Olá pessoal, muito bem-vindos. Começando o nosso workshop aqui, Sales Rush. Tudo bem, Camila? Bem-vinda. Olá, gente. Como é que vocês estão? Cadê o pessoal? Estão por aí? É isso aí, estamos ao vivo aqui. Então, para quem estiver participando aqui, já mandar um oi no chat aqui para Manda oi, gente. fala de onde você é, qual a empresa, seu cargo. Fala um pouquinho aqui pra gente. Michele, amiga, Gil, tô vendo aqui o pessoal que já escrevendo aqui no chat. A gente não tá vendo ninguém aqui. Eu tô vendo o Daniel. Legal. Bom, pessoal, bem-vindos aqui. Então, vou contar um pouquinho aqui sobre o nosso trabalho, né? Uma empolgação muito grande a gente poder dividir essa nova jornada nossa aqui, minha, da Camila, dessa parte de dividir o conhecimento com vocês. Dá um friozinho na barriga aqui, mas a gente está super empolgado com esse projeto. Vamos lá. Vocês. Eu só queria ter aqui, Davi, para eu conseguir ver também a tela que o pessoal tá vendo, só para ver como é que fica. Isso, boa. Temos quantas Joia. pessoas aí? Não tô vendo. Então, começando aqui, venda sem improviso é um pouquinho do que a gente vai falar hoje para vocês, né? Que a gente vai comentar um pouco do nosso conhecimento, né? Principalmente da parte de processos, né, de como que a gente consegue sair dessa parte do improviso para trazer mais previsibilidade e fechamento. Eu vou pedir para a Camila se apresentar um pouquinho aqui antes da gente começar, esquentando um pouco os motores aqui, mas para ela se apresentar antes da gente começar com o conteúdo, Camila. Gente, boa tarde a todos. Algumas pessoas já me conhecem, outras não sei, mas já deve ter ouvido me falar de mim, né? Eu sou publicitária de formação, atuo na publicidade já há muito tempo, parece que não, mas tenho quase 46 anos, então já passei por agência, veículo, os últimos 15 anos na área comercial, tá? E aí, o ano de 2024, o Daniel, que foi o responsável por eu estar aqui hoje, falou: Camila, você vai assumir o seu Rush. Então, eu trazendo todo esse meu background, todo o meu conhecimento na área de vendas, eu hoje estou responsável por construir toda a estrutura, toda essa máquina de vendas, tudo que a gente faz aqui no Sales Rush hoje fica na minha responsabilidade. Tá? Então, eu toco aqui a operação, apesar de eu gostar muito da área de vendas, né? Hoje não é muito meu foco aqui, mas eu cuido, né, da máquina toda. E para quem me conhece sabe toda a minha história, então hoje eu estou aqui muito feliz e, assim, feliz de estar também aqui para poder passar para vocês tudo que eu aprendi, tudo que a gente, né, aplica no Sales Rush. Então, aqui tem meu arroba aí no Instagram, tem meu LinkedIn também, se vocês quiserem depois dar uma olhada ali. LinkedIn do Sales Rush, para se conectar. A gente sempre está, né, promovendo ali conteúdo, falando de vendas e assuntos que fazem aí a nossa roda girar no ecossistema. Então, obrigada pela participação de todos e sejam muito bem-vindos aqui. É isso aí. Bom, seguindo, eu vou fazer uma breve aqui também da minha bio. Eu comecei com agência de publicidade, comecei bem em agência, fiquei um bom tempo nessa área, sendo empreendedor, mas também trabalhando em outras agências grandes. E depois eu tive veículo de comunicação, trabalhei, né, tive o Ed News, que era é um veículo, né, bem especializado nessa área de comunicação para o trade, né, para o trade marketing, né, que a gente fala, a indústria da publicidade. E aí na pandemia foi quando surgiu o Sales Rush, meio que sem querer, porque a gente viu uma forma diferente de vender, né? Você já não conseguia mais ligar para um telefone fixo, os mídias, os clientes tinham um telefone numa mesa, né? Parece isso do século passado, mas a gente ligava para um telefone fixo para conseguir falar com o cliente e tal. Então o mundo mudou, as formas de prospectar mudaram bastante.
E aí de lá para cá a gente vem ajudando empresas, né? O Sales Rush cresceu muito. Eu saí da operação, né? Vendi o Ed News para um outro grupo e estou me dedicando 100% ao Sales Rush aqui junto com a Camila, principalmente por esse propósito, né? A gente viu um lado muito legal de levar o nosso conhecimento para frente, né? Tanto do nosso network quanto os processos, né? E também da inteligência emocional na hora dos fechamentos. Então, um pouquinho do que a gente vai falar aqui para vocês. Muito bem-vindos e super empolgado aqui de poder dividir esse conhecimento. Bom, vamos lá, Camila? Bom, vou falar aqui da nossa agenda. Então, o que você vai aprender hoje? Tá? Então, são 4 etapas aqui que envolvem vários módulos, né? Que a gente conta. A gente começa pela abertura e diagnóstico, né? Entendendo por que a maioria das empresas tem um problema de processo e não de vendas. Às vezes a gente acha que o problema é vendas e não. O problema está muito antes que isso, começa no processo. Tá? A gente vai passar por 9 módulos de todo esse sistema. Então, desde você construir o teu cliente ideal até o fechamento, passando por todas essas etapas para você entender como que a gente faz aqui, tá? Depois a gente passa integração do processo. Então, tudo isso, todas essas etapas, elas têm que se conectar, elas têm que se convergir para você gerar vendas previsíveis. Então, tudo isso tem que estar, né, conectado. E, por último, a gente vai fazer um diagnóstico e solução. Então, de tudo isso que a gente falou, né, para você identificar qual que é esse gap da tua operação, em que momento você tem ali alguma dificuldade, algum desafio, e que a gente pode te ajudar dentro do que a gente tem aqui no Sales Rush. Então, isso aqui é a agenda do dia, é um pouquinho que a gente vai falar sobre no workshop, tá? E aí, gente, a gente tem aqui um combinado com vocês, tá? Para a gente ficar nessas 2 horas aí que vai ser bem legal, bastante conteúdo. Então, assim, aqui, a gente não tá para falar sobre motivação, não tem fórmula mágica, não tem hack milagroso, não é sorte, né? A gente já sabe que vendas é arte e ciência, o Daniel falou, então é parte emocional, junto com técnica, gente. Então, técnica você aprende. Então, é isso que a gente quer passar para vocês, tá? Então, você vai entender um pouquinho do que a gente vai falar aqui, mas a gente quer o comprometimento também de vocês nessas próximas 2 horas, tá? Então, foco total, né? Sem distração, tenta evitar de pegar o telefone, mandar aquela mensagem ali. Eu sei que, né, tem aquela reunião, que às vezes você precisa participar. Então, assim, quando a gente pedir, fizer alguma pergunta, aí você, né, ali a gente abre o chat para você responder, quando solicitado. Mente aberta, isso é muito importante para você, né? A gente acha que sabe tudo ou que a gente já viu alguma coisa, mas a gente vê uma coisa nova, sempre vai expandir o nosso horizonte, expandir a nossa mente para coisas que a gente está aprendendo. Papel e caneta, tá? Apesar que a gente vai disponibilizar isso para vocês, esse material, mas assim, sempre tem algum insight, alguma coisa que a gente fala que não está escrito aqui, que você pode anotar, que serve para você, tá? E assim, não mais importante do que tudo que eu disse aqui, é a disposição para implementar. Porque a gente lê, a gente ouve podcast, a gente lê livro, só que fica tudo na nossa mente, a gente não aplica, né? Então, assim, o mais importante de tudo isso é que você aplique o que você aprendeu, tá? E tenha foco. Esse é o combinado do dia. Legal. Bom, aqui eu quero falar um pouco para vocês sobre essa parte do funil, né? Então, uma passagem rápida aqui, só para dividir o que é outbound e de inbound, né? Então, tem gente que ainda se confunde bastante, poxa, qual a diferença de SDR para BDR, né? Então, não é o nosso foco principal aqui, mas é só para deixar claro para vocês. A parte do inbound é principalmente o lado da compra da mídia, né? Então, para quem já é no mercado de publicitário, sabe bem essa parte, que é a etapa de comprar televisão, rádio, todos os meios e internet hoje. Então, você compra tráfego, né? Você gera um anúncio ali, compra tráfego e você atrai. Então, tudo que você pode atrair. Então, blogs, o SEO, redes sociais, conteúdo, né? Tudo que você atrai de audiência. E aí ele vai para uma página de conversão, uma landing page, um formulário, né? E depois você entra numa área
de nutrição. Aí você faz toda a nutrição, aquela base que fez um cadastro, depois você manda um e-mail marketing, vai para o CRM, até que chega o ponto da SDR. A SDR recebe o lead chega pronto, quente, né? Como a gente costuma falar. Então chega aquele lead quente, a SDR conversa com aquele lead, qualifica e aí passa para um closer que faz de fato o fechamento, né? Envia essa proposta, tá? Depois tem a parte da fidelização, que é o pós-venda, que vai para um CRM, que é um trabalho ali do dia a dia, né, para você manter esse cliente na base. Então, esse é o formato inbound. O formato outbound, que é o que a gente vai falar aqui hoje, então a gente faz o processo da busca, a gente vai atrás, né? A gente não usa a mídia, a gente não compra tráfego para ter essa atenção. Geralmente são para produtos de high ticket, né? Então, assim, poxa, para eu comprar um apartamento, né? Para eu comprar uma coisa cara, um carro, tudo que tem um valor alto, um serviço, é muito difícil eu entrar lá, clicar num banner, fazer um cadastro, quero comprar, né? Então eu vou fazer toda a jornada de pesquisa. Então ele é um momento diferente. Como que a gente trabalha? Então, prospecção por listas, aí a gente vai passar por tudo isso aqui hoje, ICP, base de dados, né? As abordagens, né? Que é a parte de ligações, e-mails, né? LinkedIn, as qualificações, né? Que aí vem o time todo para fazer a qualificação ali, as BDRs. E aí a parte de negociação também, como a outra, entra um closer no processo ali para fazer a qualificação, proposta, né, objeções e follow-up e até o fechamento. Tá? Então essa aqui é só uma introdução aqui para mostrar um pouquinho para vocês essa diferença do inbound para outbound. Camila, você está por aí? Para vocês, gente, do problema, tá? Então, como eu citei ali, a maioria das empresas não tem um problema de vendas. Ela tem um problema no processo. Ela não tem processo. Então, tudo começa daí, tá? Pode passar para a próxima. Então, o que acontece, né? O que acontece sem processo? Você fica dependente de indicações, você fica dependente de network e aquele esforço individual que sustenta a venda. Aquela pessoa que é a estrela do time, que só ela vende e que fica tudo nas costas dela e que tal. Então, assim, network é bom? É excelente. Indicação é bom? Melhor ainda. Mas se a gente fica só nisso, a gente, né, não avança, não evolui para trazer mais previsibilidade para o nosso negócio. A gente tem a oscilação, ou seja, o pipeline fica instável, as metas ficam imprevisíveis, porque um mês eu vendo muito, outro mês eu vendo pouco, e os resultados ficam irregulares quando não tem esse processo, tá? E o risco? Risco depende do talento, como eu falei, a gente fica refém dessa pessoa, do talento ali que leva o time nas costas, ou ele, só ele, e ele não consegue escalar o sistema, porque é aquela coisa, né? Se ele sai, se aquela pessoa que é responsável por 80% da meta sai e ele tem um processo estruturado, ele consegue ter tudo documentado e o time não trabalha como esse talento, você não tem um sistema, você tem uma pessoa que faz a empresa girar e faz a receita acontecer. Então, é isso que acontece quando a gente não tem processo. Pode seguir. E aí, o que acontece, né? É efeito cascata dos erros. Então, vem uma sequência de erros quando você não tem esse processo documentado, que é o que acontece, né? A prospecção, ela é ruim. Você já não faz prospecção, você não reserva o tempo na tua agenda para fazer isso, tá? Se você tem uma empresa, se você tem um time que faz isso, perfeito. Se você não tem, né, e faz tudo, então você tem que reservar um tempo do teu dia para fazer prospecção. Não tem o que fazer, tá? Então, você faz prospecção ruim que gera reuniões com perfis de clientes totalmente inadequados. São clientes que não têm fit nenhum, fit cultural nenhum, não tem dinheiro, não tem perfil para estar dentro do cliente que você quer atingir. E aí você tem uma taxa lá embaixo de conversão, porque você está falando com pessoas que não são o seu cliente ideal. Você não faz diagnóstico. Por quê? Porque você não faz as perguntas certas, você não consegue evitar objeções, né, de preço, de tempo, de concorrência, são várias objeções que podem surgir,
que podem ser eliminadas quando você faz um bom diagnóstico, porque tudo está ligado ao diagnóstico. Porque eu vejo muita gente falar assim, meu fechamento é ruim, eu não consigo fechar. Mas você já pensou que o seu fechamento é ruim porque você não fez um diagnóstico bom? Então, assim, tudo começa aqui, tá? E aí, você tem um pipeline horrível, o seu pipeline é vazio, e aí você fica naquela pressão emocional, você fala, meu Deus, não, eu preciso vender, meu pipeline está vazio, eu não tenho reunião suficiente, aí você toma decisões ruins, e você fica forçando o cliente a fechar. Quem já não passou isso, gente? Quem já não passou? Esse negócio de ficar forçando, ligando para o cliente, fazendo follow-ups desesperadamente. Então, se você consegue ter tudo isso, né, estruturado dentro do teu processo, isso daqui, gente, é fácil. Tudo isso, essas etapas, vai ser mais fácil de você chegar no fechamento e a chance de você fechar vai ser muito maior, tá? Bora para o próximo. Tá? E aí a gente fala aqui da nossa, né, a estratégia de prospecção. Tudo começa pelo perfil do cliente ideal, como a gente já falou. Então, perfil do cliente ideal. Aí você tem a base de dados, porque não adianta nada fazer todo um estudo, um mapeamento do meu perfil de cliente ideal, sem eu ter uma base. Então, perfil de cliente, a base, que é a lista, né? Que aí você pode ter uma lista, quem tem CRM, melhor ainda, quem não tem, faz uma planilha de Excel. Depois você precisa ter, gente, o roteiro de abordagem, tá? A gente fala muito sobre isso porque, assim, eu recebo muitas mensagens genéricas, e-mail, LinkedIn, tudo, de pessoas querendo falar comigo de alguma forma, mas, assim, totalmente genéricas. Você precisa ter roteiro de abordagem para cada canal, você precisa pesquisar, então, assim, influencia, tá? Se você acha que não, influencia. Cadência multicanal. O que é cadência? É o dia 1 eu faço uma coisa, o dia 2 eu faço outra coisa, o dia 4. E tudo está ligado ao teu roteiro, ao teu perfil. Então, assim, a cadência, ela vai determinar quantos touch points você vai ter que falar com esse lead para você conseguir agendar uma reunião, se o seu objetivo é esse. Tá? Quando a gente fala de outbound, né? Então, vai muito depender também do perfil do teu negócio, do ticket médio que você vende, vendas complexas, você tem que ter mais touch points, vendas mais ticket médio baixo, menos. Então, isso é muito característica de negócio, tá? E processos e ferramentas, gente. Sem ferramenta também, a gente fica à mercê das coisas manuais. Hoje a gente tem inteligência artificial que está a nosso favor, que ajuda, que está aí para usar, lógico, usar ela, saber usar, porque não é só pegar e usar de qualquer forma, né? Você precisa ter também, né, saber dar o comando, o prompt certo para você usar a ferramenta. Então, tudo isso está ligado à nossa estratégia de prospecção, tá bom? Vamos passar? Aí o Daniel que vai falar agora, um pouquinho do cliente ideal. Legal. Bom, aqui acho que é um ponto bem importante, aonde a gente aprender com um pouco dos meus erros aqui, que eu fiz bastante isso de escolher um cliente, olhar para um cliente e chegar lá na frente, então fazer todo o processo, escolher um cliente meio, achar que esse cliente tinha o perfil e chegar lá na frente e descobrir que ou ele não tinha o valor ou não era o momento dele, então que ele não tinha o perfil ideal. Então é muito importante definir quem é esse cliente ideal, porque vai ajudar a gente muito no rumo, né? Qual que é o rumo que a gente vai, né? Onde que todo mundo vai junto, principalmente para quem tem equipe, né? E a gente tem que pensar bastante que esse trabalho aqui é de 1, 2, 3, 4 meses, né, para trazer o resultado. Então a gente tem que definir muito bem, né, para onde a gente vai, né, e também quem vende para todo mundo não vende para ninguém, né? Essa é uma coisa importante também. Então escolher um nicho. Hoje a gente tem muita, né, agências de publicidade, a gente tem tanta gente aí vendendo todo tipo de produto digital. Se a gente não se especializa, fica difícil da gente ter esse diferencial. Aí aqui então vou falar um pouco do segmento. Como que a gente define esse cliente, né? Esse cliente ideal, esse perfil de cliente ideal? Então eu posso trabalhar por setores, por segmentos. Então eu quero trabalhar para varejo, eu quero trabalhar para o agronegócio, eu quero trabalhar para bens de consumo, né? Montadoras. Qual a indústria que eu quero trabalhar? Quem é esse perfil, né?
E aí eu também tenho que olhar para o porte. Poxa, para o porte, se eu sou um executivo, né, sou um executivo de uma TV, de uma grande rádio, de um grupo grande de comunicação, eu vou falar com as grandes multinacionais, né? No caso, eu vou falar com a BYD, eu vou falar com um monte de gente grande, né? Para eu prestar esse serviço, eu tenho esse tamanho, né, para estar entre as agências. Mas, de repente, se eu tenho um negócio médio, eu não preciso falar com esses clientes tão grandes, né? Porque é mais difícil de eu conseguir toda essa conversa. Também o tamanho do dinheiro, o tamanho do ponteiro de uma companhia multinacional é diferente. Então, eu também preciso entender o setor e também o porte, né? Qual a receita desse cliente. E aí tem várias ferramentas que ajudam nisso, né? E aí também um pouco da maturidade de marketing, né? Se ele já faz outbound, se faz inbound, são empresas, às vezes tem empresas que faturam muito, né? Indústrias e que mal fazem um marketing básico do marketing, né? Então acho que isso também é importante. Aí a gente olhar também para o decisor, né? Então, quem são os decisores? Geralmente a gente tem uns 3 decisores, né? Seja o time de vendas, o time de marketing, né? Também o CFO. Se é uma empresa menor, eu vou falar com o dono, né? E mais alguns diretores, né? Sempre descobrir também o orçamento disponível. Isso é importante também, tentar entender qual que é o tamanho desse cliente. Aí tem várias plataformas como o Ibope Monitor e outros na internet, a gente consegue descobrir isso, tamanho de investimento pelo cliente, né? Isso já dá um norte para a gente. E o poder de decisão, que é a pessoa que realmente decide ali sobre essa contratação. Dor principal, isso é um problema, a gente vende para resolver o problema, né? Então é importante descobrir qual que é o problema urgente, né? Qual que é o impacto no negócio, e tentativas anteriores, né? O que já foi feito, provavelmente já contratou, tentou fazer uma solução parecida, não conseguiu. Se é uma agência, não está feliz, a agência falou que ia resolver um problema, não resolveu. Então isso também entender essa dor principal é fundamental. E aí critérios de fit, né? Então se tem alto potencial de compra, né? Se retém ou se expande, né? Qual que é esse momento de expansão do cliente também. Então isso é muito importante, porque agora eu cresci, eu tomei crédito, eu preciso crescer para o Brasil todo, por exemplo, né? Um outro desafio. Ou agora a gente tem clientes, né? Ontem a gente estava falando com a agência e cliente da América Latina. Qual que é o projeto? Ele quer ir para o Paraguai, Uruguai, quer crescer na América Latina. Qual que é o plano de expansão dele? Isso também é importante, tá? E alinhamento de produto. Então, essa é da minha parte. Acho que é fundamental essa parte do ICP, né? Para você entender e realmente estudar. Eu sei que demora, que é complicado, mas e uma dica também é olhar para aquele cliente que já está na casa. Quais são os cases de sucesso, né? Quais são os cases que no começo a gente faz a coisa mais empírica, a gente vai vendendo, vai fazendo, vai testando, vende para um tipo de cliente para outro e de repente vê e fala, poxa, esse aqui deu certo, né? Aquele cliente que está na casa, aquele cliente que gosta do trabalho, tal, que é leve, que é gostoso, que é fácil. Então, esse é um modelo que deve ser replicado. Então, ali já tem uma luz, ali um norte para dizer, olha, a referência ali pode ser que o ICP seja um modelo que você já tem em casa, né, que você pode replicá-lo, tá bom? Agora aqui acho que é com a Camila. Legal. Bom, o perfil do cliente ideal, gente, nada mais é do que o nosso melhor cliente. Então, é para aquele cliente que eu vendo mais. Então, você pega lá, vamos pegar aqui um exemplo. Tem muita gente aqui que trabalha com mídia programática, por exemplo. Se você atende agências ou cliente direto, e você tem ali um segmento específico, ou uma agência de um tamanho X que você, né, uma agência média, intermediária ali, num ticket médio de clientes que você já sabe que dá resultado, esse é o seu melhor cliente. Então, você pode achar clientes como esse para que você consiga vender melhor e ter mais resultados, porque é isso, quando o cliente ele vê valor naquilo que você entrega, ele volta. E aí,
ele vai virar um case, né? Porque são os cases de sucesso, que é a prova social de que o que você oferece, aquilo que você vende, dá resultado, tá? Então, é só para fechar aqui esse módulo de ICP, tá? Construção da base. Então, passando aqui, né, definindo o ICP, a gente vai para a construção da base. Então, listas poderosas geram resultados poderosos, tá? Daniel, agora é você. Então, bem importante essa parte da base. Então, eu comecei usando a base do Ed News, né? Como eu disse ali no começo, quem participou. Então, eu tinha toda a base de newsletter, principalmente. Das redes sociais também a gente cruzava as bases, mas principalmente o pessoal que se cadastrava para receber a newsletter, informação. E ali eu sabia dividir. Então, quem que era cliente, quem que era agência, se era agência do interior de São Paulo, né, e assim por diante. Então a gente começou a estruturar essa base qualificada. Isso é fundamental para a gente ter um trabalho de processos, né? Então, você definir as empresas certas. Então, poxa, se eu quero falar com a indústria de alimentos, então eu tenho ali Nestlé e depois eu tenho Nescau. Poxa, Nescau é um ICP, né? Não é um ICP, mas é um target totalmente diferente de Nespresso, né? Tá na mesma empresa, mas são produtos diferentes, né? Então eu preciso entender se eu tenho um produto jovem, um produto de mídia, né? Um programa jovem, de uma televisão jovem, eu vou vender para Nescau. Então isso é toda a parte da estruturação, né, de montar essa lista e como que a gente vai definir, tá? E se ele tem o potencial mesmo de compra, e vem toda essa parte de estruturar essa lista. Os decisores certos, então aqui a gente vem nessa parte mesmo de CMOs, né, ou donos, quem que eu vou vender, qual que é o serviço que eu estou prestando, e quem é a pessoa que toma a decisão. E aí, de novo, a gente volta nessa parte do tamanho da companhia. Se é uma companhia muito estruturada, bem estruturada, multinacional, ela tem executivos pelos cargos. Então, eu preciso falar com eles e com os núcleos, com os squads que decidem, né? Muitas vezes eu tenho que falar com o influenciador também, né, para ele influenciar essa decisão, não só com uma pessoa. Isso é fundamental também, então ter mais ou menos ali 3 pessoas para entrar em contato por empresa, tá? E dados confiáveis. Então, o maior desafio hoje é manter a lista base atualizada, né? Seja de agência de publicidade hoje em dia, ainda mais home office e tal, a turma troca toda hora, tem gente trocando, mudando de agência. E aí muitas vezes você está ali, fez todo o trabalho, montou tudo, é aquela pessoa, definiu, escreveu, quando chegava, falou, não, mas eu mudei, eu não estou mais lá, não atendo mais a esse tipo de indústria, eu saí de montadoras, agora eu estou em beleza. E aí não vai fechar com o seu fit, não vai dar fit. Então isso é muito importante fazer essa pesquisa, e tem plataformas que ajudam bastante nesse sentido, tá? Aqui a gente vai falar rápido, hoje não é o tema principal falar sobre IA e ferramentas, mas dá uma passada rápida aqui. Então, o que a gente tem? O próprio Snowview, a gente tem Apollo, a gente tem Lucia, Datastone, que é um parceiro nosso aqui da parte de dados, que a gente usa bastante para pesquisar, né, o KINAI, qual que é a indústria, onde que essa pessoa, né, qual é o investimento, o número de colaboradores, isso ajuda bastante para a gente entender o tamanho do faturamento, tá? E aí também a gente tem a parte de CRM e gestão, que é importante, assim, eu super recomendo que tenha, porque ele não precisa estar tudo lá dentro, toda a automação, mas é importante ter para se organizar, né? Por incrível que pareça, tem grandes emissoras de televisão, né, de canal por assinatura e tal, mas que não tem, né? Então parece óbvio que não tem CRM, por exemplo, parece óbvio, mas muita gente ainda não usa, né? E ajuda bastante no processo. Então a gente tem HubSpot, RD Station, a Sales Rush usa, o nosso parceiro oficial é a React Sales, que é uma plataforma bem legal, assim, ela cumpre todas as etapas, e é bem melhor do que você trabalhar, ela é inicial ali, mas é bem melhor do que trabalhar apenas no Excel, tá? Depois de Social Selling, aí tem toda a parte de LinkedIn, de Sales Navigator e outras soluções também que você pode utilizar como ferramenta.
certo? Agora eu vou passar de volta para Camila. Boa. Agora nós vamos falar sobre roteiros de abordagem. Então, como você construir scripts, né, que funcionam. Obviamente que não é nada engessado, né? Esses roteiros que a gente cria é mais um direcionamento, é um guia que você, né, vai olhar ali e você vai usar ali como uma estratégia, tá? Então, a primeira mensagem, né, a gente coloca uma frase que ela não vende, ela abre conversa. Então, até você chegar no seu objetivo final, tem muita coisa para acontecer. Então, vamos seguir aqui. Contar um pouquinho, falar para vocês dos roteiros aqui. O que funciona, tá? Isso testando e testando e testando, porque é importante você entender que é teste. A gente não tem nada escrito na pedra, nada engessado, é teste. O que funciona, que a gente viu até hoje aqui no Seus Rush, né? Quando você traz uma mensagem, uma abordagem com contexto, que você mostra que você pesquisou, a chance de funcionar é muito maior do que as mensagens genéricas, tá? Então, você tem que pesquisar. Não adianta você mandar uma mensagem e falar uma coisa aleatória que não vai funcionar, tá? Hoje, a gente está na era da atenção, a gente tem celular, a gente tem podcast, a gente tem N canais, N distrações, e o tempo é o mesmo para todo mundo. Então, todo mundo ocupado. Então, como você vai tirar, né, essa pessoa do estado de curioso, de ocupado para curioso? Fazer com que ela pare para te escutar. Então, você precisa ser muito estratégico, tá? Observação. Então, você precisa se conectar com o problema dele. A gente fala muito sobre o problema dele, né? O problema do outro. Como eu vou resolver aquele problema? Porque o que eu vejo muito aqui, recebo, né? E a gente já identificou isso que não funciona, aquelas mensagens que a pessoa começa a falar sobre a empresa. Ou eu sou falando de tal, da empresa tal, eu sou o melhor desse segmento, porque isso. O cara não quer saber, o lead não quer saber que você é o melhor, ele quer saber o que você resolve para ele. Então, quando você se conecta com um problema, ele tá falando, putz, ela tá falando daquilo que vai resolver aquilo que eu preciso, tá? E aí você faz uma provocação que gera reflexão e não é pitch de vendas, gente. Você não vai fazer pitch nenhum. Você vai deixar o pitch de vendas para fazer quando você está na reunião com ele, quando você já passou por toda essa etapa, tá? E quais são esses erros? Como eu falei, então, mensagem genérica, sem personalização, que é aquele copy-paste que todo mundo já fez, eu já fiz também, tá? Então, eu também já fiz. E hoje não faço, porque eu tenho, né, uma estratégia, a gente tem uma inteligência comercial por trás, então tem que ter contexto. Não adianta você mandar uma mensagem aleatória, porque não vai passar. Imagina que eu mesma eu recebo 100 mensagens por dia, estou falando de e-mail, tá? 100 e-mails por dia. Eu escolho qual que eu vou ler, mas não é porque... Aí as pessoas falam assim, ninguém me responde, eu não tenho resposta, eu escuto muito isso. Peraí, você já analisou a tua mensagem? Você já viu o que você escreveu? Então, assim, é isso, gente, tem que fazer essa análise, tá? O que não funciona, né? Os erros comuns, aquele pitch imediato, sem contexto, você querer vender, mandar vamos marcar a reunião agora, não funciona, tá? E quando você fala só na sua empresa, quando você faz abordagem centrada só na sua empresa, também não funciona. Você tem que falar do cliente primeiro, depois você fala da tua empresa, tá? Vamos seguir aqui que eu vou mostrar para vocês alguns erros. Aqui tem um print, tá, de um e-mail que eu recebi. Eu fui selecionando algumas coisas aqui e eu achei esse aqui totalmente assim, nada a ver com nada, tá? E eu quis mostrar para vocês. Ele tem uma abertura que parece genérica, como eu falei, ele não fala sobre mim, ele fala sobre ele. Ele não se conecta com nenhuma dor que eu tenho, ou seja, ele não pesquisou em nenhum momento sobre mim ou sobre a minha empresa, para falar alguma coisa que eu possa ter, de repente, do meu segmento, que eu possa ter um desafio que ele vai resolver aquele desafio com a solução dele. Em nenhum momento ele fez isso. Tem muito texto, tá? Para pouco valor aqui.
A prova social dele está muito mal encaixada também, o CTA é amplo, tá? E falta a hipótese do valor da empresa. É isso que eu falo do valor, quando você gera valor. Aí você se conecta. Aqui, não recomendo seguir nesse modelo, tá? Então, eu trouxe para vocês esse exemplo. Vamos passar para o que poderia ser melhorado como essa mensagem. Então, aqui já começa pelo assunto, tá? Então, aquele e-mail, ele fala sobre um curso de inglês, né, que ele me oferece para a empresa, tal. E aqui é uma mensagem, eu trago aqui um exemplo do que você poderia melhorar, né? Então, o que ele poderia falar para mim, por exemplo? Oi, Camila, tudo bem? Uma pergunta direta. Desenvolver o inglês do seu time é um tema que entra no radar dos seus rush hoje? Então, ele está fazendo uma pergunta, trazendo. No Campus Live, ajudamos empresas. Aí depois ele começou a falar sobre ele, ajudamos empresas, Quis te escrever porque esse tipo de iniciativa costuma ganhar espaço em empresas que querem fortalecer a comunicação, o desenvolvimento. Então, ou seja, ele está trazendo um dado de uma pesquisa que ele fez sobre o mercado. Esse tipo de iniciativa costuma ganhar espaço em empresas que querem fortalecer a comunicação, desenvolvimento e preparo de equipes. Vale falar com você ou existe uma pessoa responsável por essa frente? Um abraço. Se não fizer sentido agora, é só responder não. Ele fez um. Então, assim, é uma mensagem que traz mais contexto, ela é mais rápida e direto ao ponto, não é aquela mensagem muito grande, aquela que você fica, né, ele não parece um folder genérico, né, um folder institucional, ele reduz esse esforço de leitura, como eu falei, a gente não quer ficar lendo um e-mail de 5 parágrafos, né, que fica falando da empresa, da empresa, da empresa, da empresa, esquece de falar do meu problema. Eu faço uma pergunta simples, que é fácil de responder, e aqui o foco principal é abrir a conversa, não é marcar a reunião, não é fechar nada, tá? É abrir uma conversa. Então, isso aqui é uma sugestão de como poderia melhorar essa mensagem aqui por e-mail, tá? Vamos seguir. Então, o que acontece, gente? Os 30 primeiros segundos decide tudo. Isso a gente usa muito para telefone. Então, assim, o telefone, que é o síncrono, né? A gente tem o assíncrono e o síncrono. O síncrono é quando você ouve a voz da pessoa, quando você está frente a frente com ela. Você tem a leitura corporal, você tem o tom de voz da pessoa, o gesto, tudo isso você consegue ver. O telefone você não vê, né? Mas você escuta. Aí você sabe, pela voz, se a pessoa tá, se ela tá puta, se ela tá. Então, os 30 primeiros segundos vai decidir tudo. Se você não fizer uma boa abertura, com contexto, né, com valor e chamada para ação, você já perdeu ali, entendeu? Então, assim, isso aqui que a gente trouxe é para você usar no seu dia a dia, tá? O que é essa frase de abertura, né? Será que o seu tempo é valioso, né? Eu queria te fazer uma pergunta rápida. Então você sabe, a pessoa ela tá fazendo as coisas, tá trabalhando. Como é que ela vai fazer, né? Como eu falei, tirar ela do estado de ocupado para curioso, para conversar com você. Por que eu vou conversar com você? Né? Então, assim, como que eu vou trazer esse contexto? Né? Notei que a sua empresa, por exemplo, está expandindo para o setor X. Olha, eu notei, ou seja, você trouxe um contexto. Você não está só falando da sua empresa, você está falando do que você pode ajudar ela quando você traz um contexto assim. E o valor, tá? Então, assim, ajudamos empresas como a sua a reduzir custos em tantos por cento. Ajudamos a sua empresa, ajudamos empresas como a sua, então você está trazendo uma prova social, tá? E chamada para ação. Faz sentido a gente conversar 15 minutinhos para eu te explicar como eu vou te ajudar? Tá? Então você tem uma frase de impacto, você chama atenção, você gera um desejo, você tem atenção e você chama atenção, né, nesse último, no CTA, quando você chama ela para uma reunião. Tá? Então, erros fatais, né? O que não fazer, gente? Aquele, oi, tudo bem, como vai? Quanta gente recebeu já mensagem, assim, no WhatsApp, oi, tudo bem? Gente, e não fala mais nada. Oi, tudo bem? Tá, quem é você? Da onde você é? O que você quer? Sabe? É muito genérico. Falar da empresa primeiro. Esses e-mails, mensagens que chegam quando a pessoa fala só da empresa, ninguém quer saber.
Ninguém está se importando com o que você vende. A pessoa quer saber se você vai resolver o problema dela. É isso, tá? E o último, e muito importante, é não ter próximo passo. Quando você chegou ali, falou com a pessoa, fez abordagem e tal, tá, você tem que ter um compromisso para o próximo passo, você precisa avançar. Qual que é o próximo passo? Uma reunião? Qual que é o próximo passo? É mandar uma proposta? Qual que é o próximo passo? Se você não deixar isso documentado, fica tudo solto. Então, tem que ter o próximo passo, tá? Aí a gente fala também, agora o próximo slide, alguns já devem conhecer, tá? Quem não conhece, estrutura SPIN, tá? Foi desenvolvida pelo Neil Hackman, que é um autor do livro Spin Selling, tá? Que ele analisou mais de 35 mil reuniões de vendas e criou essa metodologia SPIN, que é esse framework que a gente usa muito para vendas consultivas, tá? Esse diagnóstico. Então, tudo começa com perguntas, gente. Perguntas. Anotem aí no papel. Pergunta. Se você não perguntar, você tá, já, metade do caminho está jogado fora. Se você não perguntar e você não escutar, esquece, tá? Então, como que funciona essa estrutura SPIN? Tá? A gente começa pelo S, de situação, são perguntas abertas, tá? Você tem que entender o momento dele, tá? Como funciona o teu negócio? Como é que funciona o teu processo hoje? Pergunta de situação. Problema, tá? Identificar dificuldades. Aqui começa o jogo, tá? Quais desafios você enfrenta com esse processo? Tá? Então, você fez uma pergunta de situação aberta, depois você vai para o problema em si. Depois você vai para a implicação, tá? Como isso, ou seja, ele já falou do problema dele ali. E aí você vai perguntar como isso afeta o seu resultado hoje, ou a sua equipe. Ele vai falar. E aí você vai chegar na necessidade, que é ele, fazer ele mesmo validar aquilo que ele já falou. Como seria se você pudesse resolver isso agora? Então, você tem uma ordem lógica, né? Quando você faz a pergunta certa, você consegue ter a resposta. Obviamente, às vezes o cliente pode mentir, às vezes você pode ver que é uma cortina de fumaça, mas quando você faz a pergunta certa e faz ele mesmo falar sobre o problema dele, apresentar ali vai ser já metade do caminho andado, como eu falei. Então, insight, tá? Anota aí. Quando o prospect, ele articula o próprio problema, quando ele fala do próprio problema e do impacto isso que gera em não resolver esse problema, a apresentação, ela já, né, você vai apresentar a solução e ela vai totalmente se conectar com esse problema, tá? Então, ela já se vendeu. Então, essa estrutura, ela funciona muito, tem várias ali que a gente pode ver, você tem Bunch, Spin, tem muita estrutura de acrônimos, tá? Que você pode usar no teu negócio, então a gente trouxe uma delas, que a gente usa aqui também, então funciona, tá? Vamos lá, vamos seguir. Desculpa, estava meio que fechado aqui. Bom, acho que essa parte é super importante que a Camila falou. Então, essa parte de ter primeiro uma conexão ali no começo e identificar, né? Identificar esse público. A gente também tem essa parte do perfil, que é o que que a gente vai falar agora. Então, nesse momento, muita gente segue um script, já começa falando, vai um pouco. Talvez um pouco da ansiedade, aquele momento de querer passar informação e tal, mas a minha dica é de criar um espaço ali, criar uma conexão e nesse primeiro momento, nesses 30 segundos, nesse começo, tentar identificar qual que é o perfil, quem que está lá do outro lado, né? Qual que é o perfil, se ele é mais expressivo, né? Se é mais dinâmico, mais expressivo, mais chamão, fala bastante, fala rápido e tal, ou se ele é mais pragmático, se é uma pessoa que já vem ali mais sisuda, mais séria, já vai mais direto. Logo de começo você já percebe, né? Às vezes até pela roupa, se você está trabalhando ali, tudo você já consegue perceber. Se ele tem essa parte também de um perfil afável,
né? Que aí já é uma pessoa que quer conversar, quer dar atenção, que você precisa escutar bastante e tal. Logo no começo você já identifica. Ou se é um perfil mais analítico, que vai precisar levar todos os dados, que só vai decidir se você levar toda essa parte de dados também. Então, acho que isso é legal. Já é uma parte mais assim, de inteligência emocional, né, de você identificar pessoas, porque no final do dia, high ticket vende para pessoas, gente. Então, isso é fundamental, a gente ter essa sensibilidade. Então, aqui a gente fala bastante da arte da ciência, todos os métodos, todas as ferramentas, a inteligência artificial, muito legal, base, tudo isso é fundamental, processos. Mas você, quando chega ali na frente, no olho, também tem que entender qual que é a skin da outra pessoa, né? Então isso é legal também de identificar, ficar atento logo ali no começo para identificar o perfil. Aqui é da estratégia Omnichannel. Eu vou voltar com a Camila, porque ela é mais especialista aqui do que eu, fazer toda essa parte aqui das montagens, das cadências e tal. Então, eu vou passar a palavra para a Camila. Boa. Pessoal, a estratégia omnichannel é estratégia multicanal, tá? Então, a gente falou do ICP, a gente falou da base, falamos dos roteiros e agora a estratégia multicanal. Todo esse processo que eu montei, agora eu preciso começar de fato a minha prospecção, tá? Aqui a gente fala de persistência inteligente vence talentos improvisados, tá? Então, precisa agora fazer a máquina girar. Então, vamos lá. O processo de prospecção B2B, tá? A gente está aqui falando B2B, B2C é diferente, uma metodologia totalmente diferente, mas aqui a gente fala do quê? De uma cadência estruturada, tá? Para você conseguir ter uma sequência de atividades planejadas para que você consiga chegar no teu objetivo final. Então, a cadência, ela vai ser montada de acordo com alguns critérios ali. Então, o ticket médio do que você vende, com quem você vai falar, quantas pessoas eu preciso falar, são quantos stakeholders dentro dessa estrutura que eu tenho que falar, é gerente, é diretor e CMO, é supervisor, é coordenador, então assim, a gente fala que pelo menos 3 pessoas de cada empresa eu preciso falar. Hoje em dia, com, né, quantidade, porque assim, o comprador, ele também está tão informado quanto a gente que está vendendo. Então, dependendo do processo de compra de uma empresa, às vezes você tem que falar com 16 pessoas, né, empresas muito grandes, não são do 3, não, são 16. Ou seja, você tem que criar ali uma estrutura muito robusta para você conseguir falar com todo mundo, com a influenciadora, é o decisor, é o gatekeeper, é o cara que vai te atrapalhar no meio do caminho. Então, é bom eu tenho que ter essa estrutura, tá? Para que eu tenha esse engajamento. Quando eu tenho esses múltiplos pontos de contato, eu consigo ter mais chances de gerar respostas. E aí eu tenho que chegar nessa pessoa que decide. Então, para isso, eu tenho que falar com todo mundo acima, pensa num organograma, onde você tem diretor, gerente, coordenador, tal, cada um cuida de uma parte, todo mundo cuida do todo, mas eu preciso falar com todo mundo, tá? Para que eu tenha o quê? A reunião de qualificação. A reunião, ela vai qualificar, porque assim, você vai levantar a necessidade dessa reunião, você vai qualificar aquele lead para entender se ele tem verba, se ele está no momento de compra, e aí você realmente vai entender se você vai descartar a oportunidade, porque não é descartar o lead, a gente não descarta cliente, a gente descarta a oportunidade. Porque se eu vendo um serviço que custa 10 mil reais e o cliente tem 5, ele não é o meu cliente. Ele não é para mim. Então, tá tudo bem. Eu não vou descartar ele. Talvez em algum momento ele tenha aquela verba para comprar meu serviço, mas naquele momento ele não tem. Eu estou descartando o negócio, não ele. Tá? E padronização. Tá? Então, expectativas claras entre o gestor e toda a equipe. Vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui a gente trouxe só uma estrutura, aqui um exemplo de cadência, tá? Do que você poderia fazer no teu negócio. De novo, lembrando que cada negócio tem uma característica diferente, cada negócio, né, vai ter touch points
X, o outro Y, mas é uma ideia, tá? Então, o que, que você pode fazer? Por exemplo, no dia 1, a gente tem aqui, são 4 touch points entre intervalo. Então, o dia 1, você manda uma mensagem ali, você faz uma conexão com o lead no LinkedIn e manda uma mensagem personalizada. Quem tem o Sales Navigator, quem tem o Premium, consegue mandar ali no inbox, mesmo antes da pessoa aceitar. Quem não tem, espera a pessoa aceitar. Manda uma mensagem personalizada. No dia 3, ó, você pulou um dia, né? No dia 3, você vai mandar um e-mail reforçando com contexto, sempre gente com contexto, tá, gente? Não é só mandar um e-mail aleatório. Ah, você viu minha mensagem ali? Não. Tem que ter um contexto. Trazer um case, um estudo, alguma informação relevante. Então, ou seja, você está criando toda essa. Aí no dia 5, você está dando intervalo entre um e outro. Dia 5 eu vou ligar. Eu pego o telefone, eu sei que muita gente tem resistência ao telefone, mas funciona, tá? Então você vai pegar o telefone e vai ligar. Oi, Cláudia, tudo bem? Olha só, aqui a Camila do Sales Rush. Traz algum contexto nesses 30 primeiros segundos para tirar ela do estado de ocupado para curioso, bem direto e objetivo. E aí você, Alina, vai sentir, né, no tom de voz dela, como que vai ser a receptividade. Talvez ela vai falar, olha, eu estou ocupada, tenho uma reunião agora, me liga depois, mas ela já vai lembrar do que você fez, que você mandou um e-mail, que você mandou no LinkedIn. E no dia 8, você vai mandar um outro LinkedIn para ela, trazendo um case de sucesso, com um novo ângulo, tá, de valor, sempre com contexto, gente. Não é fazer follow-up desnecessário. Então, isso aqui é uma estrutura de cadência, isso aqui é uma ideia de cadência que você pode seguir. Isso aqui você consegue automatizar dentro do CRM, consegue automatizar. Então, assim, dá para fazer. Se você escolher um segmento para trabalhar, por exemplo, indústria de beleza, e aí você já fez todo um estudo, quando você fez ali o seu ICP, você mapeou dores, você sabe quais são os desafios desse mercado, você consegue automatizar isso, sem perder a personalização e sem perder o contexto, tá? Porque não é também mandar um por um, tá? Hoje a gente tem ferramentas que fazem coisas automatizadas, o próprio LinkedIn. A gente tem ferramenta que faz prospecção em escala totalmente personalizada. E-mail também, ferramenta dá para fazer. Ligação não dá, mas quem trabalha com pré-venda e tem time de pré-venda consegue ter um VoIP, por exemplo, que você consegue escutar a ligação, você consegue ver em que momento da ligação o executivo, o vendedor, o SDR falou alguma coisa que não fez sentido e tal. Então, assim, tudo isso que a gente faz aqui tem tudo automatizado. Tá? Então, a cadência integrada, ela aumenta as taxas de resposta, tá? Sem parecer aquela coisa chata. Vamos lá, vamos para o próximo. Aqui é o Daniel que vai falar. As reuniões. Essa parte é importante. Legal. Então acho que assim, essa parte da qualificação, né, da gente levar para a qualificação, então é fundamental aqui de ter essa reunião, de falar com quem realmente decide, né? Porque muitas vezes a gente vai, avança e chega com a pessoa ali, não é a pessoa certa que toma essa decisão, né? Então, esse decisor correto é importantíssimo a gente ter ali na sala, né? Então, como que eu vou mapear isso, né? Esse decisor, essa pessoa, se ela tem mesmo a autoridade real para avançar, tá? Então, assim, de novo aqui, você vê, a gente está indo muito para perguntas, né? A forma de vender hoje está muito mais em perguntar do que falar o que tem, porque tem tanta gente que faz tanta coisa, né? Então, o diferencial está mais em descobrir o problema e depois voltar, né? Então, na hora de perguntar também, quem é a pessoa que decide, tal, você também não pode desqualificar a pessoa que está ali na sua frente, afinal, ela está se dedicando tudo que é mais caro dela, que é o tempo, né? Então, você às vezes é um influenciador, e aí você tem que, do influenciador, descobrir quem é que vai aprovar mesmo. Então tem mais uma pessoa para decidir, a gente vai fazer mais uma reunião,
a gente vai fazer mais uma reunião com alguém, mais alguém do seu time, você quer envolver mais pessoas do seu time, na verdade você está perguntando, tem mais alguém que decide? Né, mas sem desqualificar ali a pessoa. A parte do problema real, né, se existe uma dor, né, que conecta essa parte com o investimento, né, que conversa com o investimento. Então, assim, essa parte do problema real é super importante. Então, por exemplo, hoje mesmo tive uma reunião com uma agência, batendo um papo, e aí o cliente do Sales Rush estava junto, tal, a gente participou, e aí o que eles falaram? A gente foi muito mais para awareness, mostrou filme e tudo mais, e o cliente falou, não quero saber de awareness, eu quero trade, eu tô com uma dor muito grande de trade marketing aqui, eu quero saber mais do balcão mesmo, tal, e passou um briefing totalmente diferente do que a gente imaginava. Né? Então, isso é importante ter essa troca com o cliente e dar o espaço para ele falar para o problema, que pode ser o problema daquele momento. Né? Então, ele está com aquele problema aquela hora, um lançamento de um carro, um lançamento de um produto, a dor dele é o lançamento agora. Ele não vai colocar energia na Copa do Mundo, que é mais marca, se ele tem um problema de lançamento de produto, que ele precisa distribuir nas concessionárias, assim por diante, tá? E o contexto, né? Um contexto relevante, né? Desse momento da empresa, né? Se é favorável ali para essa solução. Então você também tem que tudo tá ligado ao timing, né? Aí vale a parte de pesquisa, de entender mais, navegar nos sites que falam sobre campanha, né? Tem aí, né? Todo meio mensagem, né? O próprio Ad News e muitos outros, onde você vê ali que aquela marca que eu quero falar está com campanha, acabou de lançar campanha, tal, você consegue ver, pesquisar quanto que foi investido, ou seja, a decisão de investir naquela marca, né, de investir em marketing, já foi tomada. É só uma decisão de preço, de você encaixar o produto na solução, tá? Vamos lá, vamos em frente. Follow-up estratégico, acho que a Camila falou um pouquinho aqui, mas essa parte de trazer o contexto também, né, de como fazer esse follow-up. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que há um tempinho atrás, a gente até tinha o vendedor que batia metas e tal, mas era o vendedor mala, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque realmente ele conseguia chegar no número, só que era uma pessoa odiada do mercado, né? Então ele ficava ali meio na persistência e tal, e sem trazer nenhum insight, né? Então eu acho que essa hora do follow-up é importante trazer algum insight, alguma informação nova, né? Alguma informação, né? Uma notícia, alguma coisa que você possa conectar sobre aquele assunto, falar, olha, tá andando aqui as coisas e tal, então você vai trazendo informações para aproveitar e fazer um follow-up. É uma maneira de estar na memória ali do cliente, né? Um novo ângulo, alguma perspectiva que gera reflexão também, uma nova ideia, alguma coisa assim nesse sentido, tá? E também uma nova pergunta, alguma coisa assim que traga interação, né? Mais conversa. O que não fazer é justamente essa parte de passando para ver se você viu meu e-mail, se você viu minha proposta, né? De novo, hoje, no caso que eu batei no papo com um cliente mesmo, né? Anunciante, ele falou, poxa, não chegam mais de 300 e-mails aqui querendo falar comigo e tudo muito genérico. Então, assim, a gente precisa de gerar conexões genuínas, né? Conexões genuínas para realmente ter resultados, tá? Vamos lá, essa parte aqui vamos falar um pouquinho sobre objeções agora também, que é um ponto importante aqui no nosso módulo 8 aqui. Então, a objeção, muitas vezes, o pessoal vê ali a objeção como um momento, uma trava, né? Então, para quem vai muito no script, só lê e vai muito, né, seguindo ali, vou fazer a apresentação e está tudo muito preparado nesse sentido, quando toma objeção acaba se atrapalhando, porque seguia um planejamento, né, imaginou que a reunião seria de um jeito, mas vem a parte do outro lado. Então é só muito importante ter o lado da escuta, tá? Então, na verdade,
quando o cliente faz objeção, é um sinal de interesse, né? Que ele não pode já, como comprador, ele tem que ser estratégico também. Da mesma maneira que a gente monta tudo isso que a gente está estudando, vendas, quem está comprando estuda a parte de compras, né? O como comprar melhor. Então ele faz perguntas, mas muitas vezes de uma maneira mais seca, não é uma maneira muito leve. Lembra lá do perfil da pessoa. Então, poxa, um cara pragmático, ele vai sempre fazer mais secão mesmo. É o jeito dele, já saquei, já entendi, não é pessoal. É o jeito dele, tá tudo bem. Né? Se ele é mais analítico, ele vai ficar perguntando um monte de coisas, de dados, e tudo bem. Fala, pô, o cara é mala, tá, já. Mas é aquele ali, aquela venda, você vai precisar se dedicar mais. Né? Então tem essa parte do Learn, né, desse framework que foi criado, né, um modelo aqui que é o listening, né, que é ouvir. Então é muito importante. Quando vem a objeção, escuta. Usa o silêncio a favor para você. Primeiro, quando vem a objeção, quando termina, para e fica em silêncio alguns segundos, porque o subconsciente dele passa a dizer que entendeu. Poxa, ele me escutou, né? Então isso é fundamental, não interrompe. Então isso é uma parte muito importante, independente do que for, né? E aí depois você pode até reforçar, reconhecer, falar de novo a objeção dele. Então ele falou a objeção, até brinco do próprio Silvio Santos, falava 3 vezes, né? Quando tinha um anunciante ali e tal, ele falava 3 vezes. Então, quando você repete a objeção, ele fala: poxa, essa pessoa está prestando atenção no que eu estou falando. Daí já está metade da venda está feita aí. Ó. Pô, tá me escutando, tá escutando o meu problema, tô gostando dessa pessoa, desse vendedor, né? E aí você pode explorar. Daí, em cima disso, você pode explorar, trazer mais perguntas em cima da objeção. Poxa, me conta mais sobre isso, né? Me conta mais, né, sobre essa objeção. E aí vem a parte depois de responder, que aí eu brinco que é a parte da criatividade. Então, eu acredito muito, né? Sou da indústria criativa, essa é a minha escola. A criatividade está a favor da gente. Então, ser criativo ali no final e tentar trazer soluções, eu acho que isso é fundamental ali para resolver esse problema rápido. E aí, então você tem lá as clássicas, né? Já é muito caro, né? Preciso pensar, não é o momento. Então é nessa hora que você vem compondo e usando de estratégias, né, para reverter, fazer essa virada. Então, justamente fazendo mais perguntas, por que que você precisa pensar? Você precisa de falar com mais pessoas, né? Qual que é o sentido disso, né? Então você acaba avançando usando esse espaço. E aí que vem um pouquinho mais também de como lidar com as objeções. Então, preço geralmente esconde a percepção de risco ou falta de valor percebido, né? Então, assim, todo negócio tem um risco. Quem está comprando, então muita gente tem essa parte aqui também. Vamos em frente. Então, tem a parte do tempo, né? Que é a pessoa ali que eu já até falei um pouquinho também. Então, vou passar aqui mais uma. Fechamento. Então, essa aqui é a Camila que vai falar. Vamos lá, gente, vocês estão gostando? Como é que tá aí? A gente vai tentar abrir aqui no final perguntas, aqui dúvidas de vocês, tá? É importante que vocês estejam atentos, estejam gostando aqui do nosso conteúdo. Vamos lá, então a gente chega aqui na parte do fechamento e pós-venda, tá? Fechar não é pressionar, né? Se você conduziu todo o processo, se você fez um bom diagnóstico, fechar é uma consequência, tá? Então, é gerar confiança para conduzir para o fechamento, para o compromisso, tá? Vamos lá, vamos seguir. Aqui. A gente trouxe algumas técnicas de fechamento, tá? Quando pedir o negócio, tá? Tem que pedir, gente. Chegou lá no final, tem que pedir. Existem várias técnicas, né? Então, se você fez ali um bom diagnóstico,
conseguiu fazer perguntas certas, se você conseguiu contornar, passar pelas objeções de tempo, objeção de preço, objeção de concorrente, objeção, são várias objeções que vêm surgir, né? Se você conseguiu, né, passar por isso, pedir o negócio vai ser mais fácil, né? Então, de novo aqui, né? Não tem que ser agressivo, né? E também, mas não tem que ter medo de pedir, tem que falar abertamente ali e claramente sobre aquilo que a gente está, que você conduziu até chegar a um fechamento. A gente tem um fechamento assumido, tá? Então, ótimo. Vamos agendar o kickoff para a próxima semana? Terça ou quinta funciona melhor? Você já manda ali uma mensagem, uma ligação, um WhatsApp, assumindo ali aquele compromisso. Tá? Você tem um fechamento alternativo para quem trabalha com SaaS, ferramenta. Então, né, você prefere começar com o plano básico ou ir direto para o profissional que tem mais recurso? Tá? Você também pode usar esse fechamento alternativo. O resumo, o fechamento resumo. Então, você recapitula tudo lá que você, né, fez ali no seu diagnóstico. Você precisa de X, Y e Z. A nossa solução entrega tudo isso. Então, tudo que ele já reforçou, que ele já falou, que já validou, você já passou pela objeção, você já validou, fez as perguntas certas e você, né, chegou nesse momento, tá, você precisa da nossa solução, porque você tem esse problema. Faz sentido a gente avançar? Fechamento urgência, tá? Esse aqui a gente faz assim mais para promoção, acho que também o ticket médio baixo também ele pode funcionar. Dependendo do ticket, fazer esse fechamento de urgência, não sei se é uma boa estratégia, porque é aquele que você cria um senso de escassez, por exemplo, de urgência, né? Essa condição especial, ela é válida até sexta. Para garantir, precisamos fechar hoje, tá? Isso funciona também muito para SaaS, tá? Quem vende SaaS também, é a empresa que vende software, né? Que é mais de ferramenta ali. Então, ela é um tipo de fechamento onde você cria um senso de urgência, tá? E, gente, regra de ouro. Se você diagnosticou bem, por isso que eu falo, tem muita gente que fala que o problema é o fechamento. O problema não é o fechamento, é o que você não fez lá no começo, que vai impactar aqui no final. Então, se você diagnosticou bem, fez as perguntas, passou pela objeção, está falando com a pessoa certa, tudo isso é consequência, tá? Então, assim, não tenha medo de pedir o fechamento quando você chegar nessa fase, tá? A gente tem aqui, né, insegurança é um sintoma de diagnóstico fraco. Tem muito vendedor, eu me coloco nisso, já passei por isso também, de ficar inseguro. Ai, nossa, eu sei que ele tem dinheiro, eu já passei por objeção do preço, ele está no momento de compra, ele gostou de mim, ele confiou em mim, mas eu não sei como pedir para fechar. Eu não sei o que falar para ele, eu fico com medo. Então a gente tem que quebrar essa barreira, destravar isso. Tá? O fechamento a gente tem que pedir, tá? Agora a gente vai passar para o próximo slide. Tá, e aí, gente, fechou, tá? Então, assim, pediu fechamento, o cliente já mandou o PI, vamos falar de PI aqui, ou mandou o contrato, tá? Daquela venda que você está ali meses tentando fechar. A gente tem o quê? O pós-venda. É muito importante a gente fazer o pós-venda, tá? Então, não é só receber o PI e falar tchau, então a gente se vê daqui 3 meses. Não, você precisa fazer acompanhamento. Por quê? O teu cliente que virou ali, quando ele fechou com você, ele vai virar o quê? O teu promotor de vendas. Ele mesmo vai te indicar, ele vai te recomendar, você vai fidelizar. E é um ciclo que se multiplica, tá? Sem que você tenha que gastar com CAC, né? Que a gente sabe que hoje está muito caro, você colocar dinheiro em mídia e tal. Então, quando você usa essa estratégia, quando você faz um pós-venda muito bem feito, ele vira motor de crescimento mesmo, né? Então, você reter esse cliente satisfeito, renova, né? Ele fecha. Como que eu faço para vender mais para aquele cliente? Então, já aconteceu isso comigo várias vezes. Um cliente que eu vendi uma campanha lá de R$ 5.000, e eu fui indo 5, 10, 15, 20, e chegou um momento que ele começou a gastar comigo 200 mil. Por quê? Porque ele enxergou ali,
ele ficou satisfeito, ele viu o valor naquilo que eu estava vendendo, e ele começou a investir mais. Então, você reter esse cliente é mais barato do que você trazer cliente novo, tá? Então, é importante a gente ter essa estratégia. Fidelizar, tá? Então, fidelizar esse cliente, porque cliente fiel, ele compra mais, e volta e indica, que é a recomendação. Então, são os promotores que vendem para você. A gente já trabalhei com isso também. Então, muita gente me liga, olha, tal pessoa me indicou você. Olha, tal... gente, não tem a menor coisa que você receber indicação de pessoas, né, que sabem que confiam no seu trabalho, que tem credibilidade. Então, é a melhor coisa, tá? Então, aqui a gente tem, né, o comprador, o cliente ativo, o fã da marca, porque ele vira fã mesmo, ele indica você, ele gosta de você, da marca que você representa, e faz todo esse, amplifica tudo aquilo para esse ecossistema, tá? Então, quando você mantém isso ativo, você tem 3 vezes mais clientes novos por indicação, o custo de adquirir cliente é menor, tá? E a chance de você fazer esse upsell e vender mais para esse cliente com a solução que você oferece é muito maior, tá? Então, o pós-venda, ele não é o fim do processo, é onde realmente começa tudo a acontecer, esse motor de crescimento. Então, é muito importante a gente manter o cliente, porque hoje está muito difícil a gente trazer cliente novo, a gente sabe que tem muitas opções no mercado, de todo tipo de coisa, de serviço. Então, como eu vou me diferenciar, como eu vou trazer novos, como eu vou manter esse cliente, como eu vou fidelizar. Então, assim, isso é muito importante quando a gente chega nessa etapa aqui, tá? Vamos lá, agora a gente vai falar como o Sales Rush pode te ajudar. Eu não sei se a gente abre agora, o Daniel tá aí, para perguntas, como é que tá o pessoal? Vamos lá. Pode ser, a gente pode abrir aqui para perguntas ou comentários Vamos aqui. ver quem tá aqui, tem bastante gente aqui, a Elaine, Michele. Vamos fazer, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se for alguma dúvida de algum tema aqui que a gente passou, CP, abordagem, qualquer coisa que a gente tenha falado, se vocês quiserem aqui perguntar, manda a pergunta aqui no chat e a gente vai responder, porque a gente está aqui, está chegando aqui já nos últimos aqui. Pode ser, Daniel? É 1 hora e pouquinho já de transmissão aqui. E também a gente vai deixar gravado, né? Vai disponibilizar para todos vocês, vai enviar por e-mail o link direitinho para vocês participarem. E aí a gente também acho que vai abrir um espaço aqui para quem tiver mais dúvida, né? Mostrar um pouco do nosso trabalho aqui na sequência. Quem tiver dúvida, para a gente ter um bate-papo exclusivo para montar um diagnóstico, para entender um pouco mais de cada desafio aí de que vocês que estão participando. Boa. Bom, mandem as perguntas aí. A gente vai seguindo aqui, Daniel. Bom, o que a gente vai trazer um pouco para vocês aqui, então, dos diferenciais, né, que nós temos. Nós somos especialistas do mercado de comunicação, mercado de marketing, a gente tem aí mais de 20 anos nessa indústria. E aí a gente tem esses diferenciais. Olhando aqui para os tradicionais, né, que são técnicas genéricas, né, essas, como a Camila falou, do hack, né, essas coisas aí que são caça-clique, né, mas isso aí mais atrapalha do que ajuda, né, porque você acaba tendo uma coisa ali, né, bem genérica e na hora que você tem que montar o seu projeto, você está sozinha, né, naquele oceano aberto. Então, o que a gente traz é um sistema completo, né, do início ao fim. Vou dizer que até pode ser um sistema simples, no sentido de vender, tem que ser simples, não muito complexo, né? Legal, estamos com pergunta aqui, então se quiserem enviar no chat, a gente já faz também, mas eu vou passando essa parte aqui. Mandem pergunta, gente. Vamos lá. No caso das etapas, Michele, em caso das etapas ali, LinkedIn, e-mail e afins, não tendo um retorno mais efetivo no telefone, e até no LinkedIn, alguma ideia além do e-mail para seguir, ou melhor tentar com contato com outro contato?
com certeza é melhor você tentar outro contato, tá? Por isso que eu falei ali, no caso das cadências, né, quando a gente define ali a estrutura e de quem que a gente vai falar, né, da base, a gente montou lá a base. Então, é importante lá na base você definir pelo menos 3 pessoas daquela empresa. Vamos pegar uma empresa, sei lá, a Coca-Cola. Coca-Cola, quero falar com o marketing, tá? Então eu vou colocar ali o diretor, o gerente e um supervisor. Se eu tiver mais pessoas, melhor ainda. Mas eu preciso ter, por isso que é importante, né? Como eu falei, tem empresas como, por exemplo, a própria Coca-Cola, que às vezes eu tenho que falar com 15 pessoas para chegar na pessoa que eu preciso falar. Então, acho que foi essa a sua pergunta, né? Se eu entendi isso. Precisa falar com muito mais gente você falar. E aí, uma coisa que a gente usa muito é quando você pede indicação, sabe? Você fala com a pessoa e você pede uma indicação de quem seria a pessoa ideal sobre aquele assunto que você precisa falar, tá? Então, não sei se eu respondi. Acho que é isso, né? É isso? Bora. Podem perguntar mais, gente. Legal. Bom, aqui um pouco das marcas que confiam no Sales Rush, então, né, os clientes que a gente da casa, atuais e que também a gente já atendeu. Então a gente tem bastante veículos de comunicação, agências, né, essa indústria e também soluções, tecnologias, softwares, cada vez mais essa parte de softwares também a gente está se aproximando nessa indústria Martech, né, que a gente tem falado bastante com esse público. E aí aqui trazer para vocês um pouco das soluções, né? Quais são as soluções que nós temos hoje. Começando aqui da consultoria, onde a gente tem uma estruturação completa, né, da máquina de vendas B2B, onde a gente tem um trabalho mais, né, um cliente médio porte, vamos falar assim, né, com faturamento maior, com equipe, com time, onde a gente faz um mergulho profundo de no mínimo 6 meses. E a gente trabalha ali a partir de R$ 12.000 mensais, já uma empresa mais estruturada, a gente trabalha nesse modelo de consultoria. Agora a gente abriu também o próprio Sales Rush Academy, essa nova fase nossa aqui, minha, da Camila, onde a gente tem a mentoria para executivos, né? Que a gente nem sempre a empresa quer fazer o investimento o grupo todo, quer fazer a consultoria, mas o executivo quer melhorar. Todo dia a gente precisa melhorar, né, gente? Sempre tem uma coisa nova para aprender. Eu acho que isso é muito legal, né? Eu também estou aprendendo muito aqui com o processo. Ensinar, a gente acaba aprendendo bastante, mas sempre tem coisa nova. Uma reunião que a gente participa, a gente aprende. Essa coisa de, eu já sou executivo há 20 anos, não preciso mais aprender. Isso aí já ficou no passado, né? Então, tem toda essa parte da mentoria, né, que é o apoio estratégico com líderes, e na mentoria principalmente a parte do onde os tombos que a gente já tomou, né, o que não deu certo, qual o ICP que a gente definiu, fechou com o cliente, não deu certo, precisou abrir mão, mandar o cliente embora, né? Então são vários processos, né, que a gente já passou que ajudam bastante. E o investimento para a mentoria para líderes e executivos é de R$ 5.000 à vista ou 12 vezes de R$ 416, né, que a gente consegue fazer essa divisão em 12 vezes. Tem também o treinamento, que aí já tanto a parte para SDR, eu quero fazer interno. Então, quando comecei na Sales Rush, era uma coisa muito nova, esse modelo Inside Sales. Hoje já tem gente que prefere fazer interno. Legal, mas como que eu estruturo isso? Como que eu faço para treinar a minha equipe, né? E também sempre manter a equipe na ponta dos cascos ali, né? Sempre evoluindo e tal. Então a gente tem a parte de treinamento, seja para SDR, BDR ou para executivos em times, né? Com um valor de R$ 4.000. Esse a gente faz em loco, né? Faz online ou presencial nesse treinamento. E também o Sales Rush Agenda, que é quase uma prospecção 360, né? Que a gente usa todas as plataformas, aí como a Camila falou, esse multimeios, né? A gente entra em várias tecnologias, hoje cada vez mais com IA também,
onde dá uma agenda previsível, no sentido de eu conseguir ter reuniões qualificadas, né? Nutrir o meu pipeline, ter uma projeção de pipeline, e a gente trabalha com 8.790, no mínimo 4 meses, tá? Mas para vocês que ficaram aqui até o final, a gente tem uma condição especial, então de um super desconto aí de 15% para quem ficou aqui até o final, para participou aqui com a gente em todas as soluções que nós temos, e de repente a gente pode até montar uma solução mais específica, bater um papo e conversar. Eu acho que isso é o que a gente é um pouco do nosso modelo aqui também. E abrir para vocês essa conversa, de repente, depois a gente marcar um papo pelo grupo, né, Camila? Pela comunidade aqui, entender um pouquinho mais, gerar um diagnóstico, aproximar um pouquinho mais do problema de cada um de vocês. Isso, gente, a gente trouxe aqui um pouquinho do que a gente aplica, tá? Como o Daniel falou, a gente hoje, o Sales Rush Agenda, que é o que, né, o nosso motor 1, o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, é onde realmente a gente faz o ponteiro girar, né? As empresas nos contratam para que a gente possa, né, gerar demanda qualificada. Então, isso aqui é o nosso, né, vamos dizer assim, a gente é o nosso motor 1. Essas outras soluções, elas foram, né, entrando aqui no nosso book aqui de produtos, de acordo com as necessidades que a gente identificou do próprio mercado, tá? Então, isso aqui a gente, como o Daniel falou, a gente pode customizar, tá? Isso aqui são valores de entrada, né, que a gente tem a partir de, isso vai muito depender da estrutura da empresa, de quantidade de pessoas, tal. Os valores fixos que a gente tem aqui é da mentoria aí, do agenda, que também para vocês que estão ali, estão no grupo, tem essa condição especial de 15%, para qualquer uma dessas soluções que faça sentido para a operação do momento que vocês estão passando hoje, tá? Seja uma necessidade de ter uma house de prospecção dedicada, né? Eu falo que a gente é uma house de prospecção dedicada, onde a gente faz isso para que você tenha essas reuniões, ou não, eu preciso de uma mentoria, eu preciso de um acompanhamento, eu quero aprender mais, eu quero crescer como pessoa também, né? Pessoa física ali. Então, também a gente faz isso. E os treinamentos e consultoria. Então, isso aqui tudo a gente identificou que pode ser bacana aí para você montar, né, o teu processo. E, gente, porque é o seguinte, empresas que têm tudo isso, né, imprevisibilidade, elas vendem melhor. A gente passou isso, né, há 6 anos que a gente está aqui no Sales Rush, que o Daniel fundou o Sales Rush identificando essa necessidade, e aí a gente identificou que tem que ter processo. Se você não tem documentado um playbook, tudo isso, né, que você vai testando. O importante de tudo é o testar, é errar, ajustar, testar, fazer de novo, e assim vai. Mas não pode parar. Então, tem que ter processo. Até quando as empresas que nos contrataram, elas identificaram, e tem muito ainda que a gente sabe que pode melhorar. Tá bom? Acho que é isso, Daniel. A gente, acho que tinha feito aqui 2 horas, né? Mas acabou que a gente foi rápido até demais. Ficamos com medo aqui de repente passar da hora, mas eu acho que o que a gente trouxe aqui vai virar um pouquinho a chavinha, vai fazer você repensar o teu modelo hoje, como que tá, né? Como é que você está trabalhando, se você está realmente colocando foco, energia naquilo que você precisa, porque vendas é isso, é arte, ciência, é prospectar, é não parar, é constância, é disciplina, porque todo mundo sabe que no final do dia a gente precisa vender, a gente precisa chegar, tem objetivo, tem meta, tem pressão. Então, é isso. E, assim, vamos colocar em prática, gente. Vamos colocar isso aqui que a gente trouxe. É um highlight. É uma coisa assim, tem mais coisa para a gente mostrar para vocês. Né? Se a gente for entrar profundamente em cada detalhe, em cada item, aí a gente pode se aprofundar, tanto na mentoria, na consultoria, no treinamento, no próprio agenda. Então, aí a gente consegue se aprofundar em cada tema, trazer mais exemplos,
tá? Eu acho que isso é importante, assim, que a gente trouxe aqui um highlights para vocês entenderem o que a gente faz aqui no Sales Rush, tá? Daniel, quer falar um pouquinho? Eu quero trazer para vocês essa parte do desafio, né? Empreender no Brasil, seja empreender ou vender, crescer, não está fácil, não está fácil. O mercado, o modelo econômico hoje não está fácil. A gente acabou de ver o pão de açúcar, né? Quem diria o pão de açúcar? Né? Quem nunca foi numa loja do Pão de Açúcar, uma experiência legal, lugar de gente feliz, não é mesmo? Campanha, tudo bem estruturado, PDV maravilhoso, em recuperação, né, judicial, né, indo caminho de falência, e também a Raizen, né, que é agora aquela de grupo de postos de gasolina, junto com a Shell, 60 bilhões, né, acabou de sair. Então, a gente está num momento bem difícil mesmo, e aí aqui a gente não pode ficar esperando a economia para vender, a gente tem que ir para cima, prospectar, isso aqui que é um processo ativo de vendas, né? Então, assim, eu não preciso depender do momento econômico para vender. Como que eu vendo na crise também? Né? Isso é um modelo que a gente criou, traz bastante previsibilidade, agora ele leva tempo, gente. Isso é importante que vocês entendam. Ele não acontece. Alguns clientes vêm com uma coisa assim, já mês que vem já vou estar com o pipeline lotado, demora. Tudo que é high ticket, né? As pessoas demoram para decidir e tudo. Mas com essas técnicas, com esse processo, eu acho que, né, eu tenho certeza que ajuda muito, né? Aí agora a gente pode deixar um pouquinho aberto também para pergunta. Não sei se tem mais alguma pergunta antes da gente fechar, Camila. Sim, não, com certeza. Se tiverem, gente, fiquem à vontade para perguntar, tá? Se tiver alguma outra dúvida sobre o que a gente falou, sobre nossas soluções, a gente vai mandar lá no grupo, quem está na comunidade, a gente vai mandar o link do bônus, tá? Que é legal falar do bônus. A gente vai disponibilizar para vocês alguns scripts de contorno de objeções, são em torno de quase 100 scripts, tá? Que é o que a gente falou de objeções, então objeção de preço, de tempo, concorrente, já tem o fornecedor, então se isso é legal para vocês também usarem, usem de acordo com o segmento de vocês, vão se adaptando, né? A gente vai disponibilizar ali no grupo esse link com esse script, são 100 scripts de contorno de objeções, isso é totalmente bônus aqui, um presente para vocês, tá? E também a gente vai disponibilizar um link da agenda, acho que colocaram um link aqui também, o link não, o QR Code aqui também da agenda, então quem quiser marcar uma reunião comigo, com o Daniel, para falar sobre uma dessas soluções, né, ou uma outra solução também que não esteja aqui, Camila, eu quero fazer isso aqui, ó, tive uma ideia, dá para fazer? Se a gente conseguir, a gente faz. Inclusive, vieram algumas propostas aí de clientes de coisas que a gente nunca fez, né, Daniel? A gente tem, né? Sim, Então, sim. então, assim, é legal também quando o cliente traz uma demanda, porque às vezes a gente fica, né, muito olhando para o que a gente quer fazer, mas esquece de olhar para o que o outro precisa. Que a gente falou sobre isso. Ele trouxe uma demanda e a gente montou uma proposta totalmente personalizada de acordo com a necessidade dele. Então, talvez não esteja nesse book de produtos, mas se você tem, né, realmente uma necessidade que está dentro do escopo também, lógico, do que nós fazemos aqui, a gente pode personalizar, tá bom? Acho que é isso, então, da nossa parte. Agradecer todo mundo que ficou até agora, que conseguiu tirar ali insights, que valeu a pena, tá? Aplicar, e agradecer mesmo de coração de ter ficado. Esse é o primeiro workshop de muitos. Espero que em breve a gente volte com outros workshops, com novidades, né? A gente quer falar sobre inteligência artificial, de ferramentas, tem muita coisa aí para a gente falar. É isso aí, tem muita novidade de podcast que está chegando, nosso Salescast vai voltar com força total para levar cada vez mais conhecimento para vocês. E parabéns, vocês ficaram aqui até o final, então é por aí, tá vendo? São várias etapas, vários processos, mas é isso que faz a diferença, aquele 1% todo dia, né? O que a gente quer é disponibilizar o nosso conhecimento, nosso tempo de empreendedorismo, de conhecimento, área de vendas,
né? Todo mundo precisa vender, todo mundo vende todo dia. Então é muito legal poder ter essa experiência aqui, dividir com vocês nosso conhecimento e a gente está aberto aí para gerar novos negócios, fazer bons negócios para todos. É isso? Obrigada, gente. Então é isso. Vamos finalizar por aqui. A gente vai manter ali. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, de verdade, pela participação de vocês. A gente já está super feliz aqui desse primeiro workshop. Tá tudo muito novo para a gente, sabe? Então, assim, é legal o que vocês estão falando, porque a gente está, né, entendendo como funciona. Então, assim, obrigada mesmo, de verdade, pela participação de vocês aqui. A gente vai disponibilizar algumas coisas para vocês lá no nosso grupo. Espero que vocês continuem ali na nossa comunidade, porque dali a gente vai gerar conteúdo, vai ser coisas bacanas ali. Então, acompanha a gente nas redes sociais, no LinkedIn, eu sei que tem gente que já está aqui que acompanha, mas entra lá, conhece, a gente faz bastante coisa, a gente está, né, fazendo bastante vídeo, o Daniel também, então, assim, YouTube, podcast. Então, isso é importante para vocês crescerem, acho que como pessoa, né, como profissional. Esse é o nosso propósito. No fim do dia é sobre isso. A gente quer transformar pessoas. Porque a gente foi transformado e a gente quer transformar. Acho que esse é o propósito. Beleza? Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Então, Até a próxima. gente, muito obrigada, viu? Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Amém.